Olá, Pedro. Olá. Quando falamos em experiência de marca, ela começa no momento da compra? Não. A experiência de marca começa num momento anterior, que é as expectativas que eu vou ter sobre esse momento. Porque eu estou, no fundo, a desenvolver um conjunto de ideais que se vão traduzir em alguma coisa. Portanto, muitas vezes nós nas marcas temos que perceber o que é que as pessoas esperam para que essa experiência exista. Senão, no fundo, há um descontrolo sobre aquilo que as pessoas, no fundo, vão ter em conta. E a partir daí, muitas vezes, por exemplo, as redes sociais, cada vez mais nós estamos a olhar para os comentários que se fazem de avaliações. Nas apps ou em determinados sites, o que seja. Se eu não tenho uma perspectiva daquilo que eu quero entregar às pessoas, por isso é que eu digo a experiência começa antes, começa naquilo que eu quero entregar, qualquer crítica, positiva ou negativa, me vai tornar feliz ou me vai tornar, no fundo, entristecido perante o que está ali escrito ou perante o que me é dito. E muitas vezes, se eu não tenho esta expectativa, ou criar esta expectativa, ou entender o que é que vou entregar, entender o que é que a pessoa espera, há muitas vezes comentários que podem ser completamente ao lado, quer eles sejam positivos ou negativos. Portanto, a experiência da compra começa antes, começa naquilo que é a identificação do que eu quero entregar. E há uma distinção clara entre experiência de produto e experiência num serviço? Desde logo, são coisas diferentes, quer dizer, o produto é algo que é sempre muito mais material, portanto, físico, que eu posso tocar. Um serviço não. Um serviço acaba por ser alguma coisa que eu vou ter para chegar a algum sítio. Por exemplo, nós temos muitas vezes, em muitas marcas, a experiência de produto e a experiência de serviço. Por exemplo, em mercados como o grande consumo, eu tenho a experiência de produto de, por exemplo, comprei um chocolate. Portanto, o que é a experiência do produto? A embalagem estava correta, a cor do chocolate estava alinhado com aquilo que é a minha expectativa, o sabor é bom, estava, no fundo, a um preço Não estava mole, não estava. acessível. Pronto, tem a ver Pronto. com. Sim. Outra coisa é a experiência de serviço, a qualidade do serviço, ou seja, foi-me fácil eu encontrar esse chocolate, porque de repente eu muitas vezes tenho peças de comunicação que me atraem para esse chocolate e ele não está à venda, ou só está à venda em determinadas lojas e eu tenho que me deslocar. E quando muitas vezes chego a essas lojas, de repente não o encontro, porque está na última prateleira ou só tem uma frente, ou eu tenho que perguntar a alguém que está de serviço na loja olha, tem o chocolate X. Portanto, há muitos setores de atividade onde produto e serviço são complementares. Outro exemplo, na banca. A banca, eu posso ter o produto que, como seja um crédito à habitação, como é um depósito a prazo, e depois tenho o serviço, que é os canais digitais, o gerente de conta, o call center, isso são componentes de serviço, e portanto as duas são complementares. Muitas vezes, naquilo que é a experiência, muitas vezes, e a maior parte das vezes, quando há um problema associado à experiência, ele tende a estar associado à dimensão de serviço. Eu acabo por ter muitas vezes o tema de produto muito bem desenvolvido, porque passa por um conjunto de critérios e um conjunto de avaliações e validações técnicas, e a componente de serviço é uma componente onde existe muito mais humanização. E sucede muitas vezes eu ter uma determinada qualidade associada ao produto e quando o serviço vir muito abaixo. Do ponto de vista global de experiência, o que é que isso me faz? Faz que, independentemente de eu ter uma experiência de produto boa, a experiência de serviço vai-me destruir valor na cadeia. O que é que torna um produto verdadeiramente relevante para um consumidor, na tua opinião, e depois de tudo o que tens analisado e que tens visto? Bom, primeiro não é só para o consumidor, tem que ser para todos os seus stakeholders. Stakeholders, ok. Há no fundo, uma conjugação de temas emocionais e racionais. Quando falamos, inclusive, é muito da reputação em si, a reputação e a própria experiência
constrói-se por uma via emocional e por uma via racional. O que é a via emocional? É, no fundo, a própria palavra relevância está lá, é algo que é relevante para mim, que eu considero, que eu confio, que eu admiro, que eu prefiro, que eu recomendo. Portanto, tudo isto digamos que uma dimensão emocional. E depois existe a dimensão racional, que é a qualidade do produto, a qualidade do serviço, a inovação, o ambiente de trabalho percepcionado, a sustentabilidade, quer seja ela das práticas sociais e práticas ambientais, o governo, a liderança, enfim, e a percepção de saúde financeira. O que torna verdadeiramente uma marca relevante é a conjugação destas duas dimensões. Portanto, quanto mais próximo eu tiver os indicadores, e obviamente indicadores em zonas robustas, com avaliações robustas ou de excelência, quando eu tenho os indicadores emocionais e os indicadores racionais próximos, isso torna uma marca muito forte e muito relevante. Porquê? Porque independentemente de eu construir a minha relação com a marca pela área emocional ou pela área racional, eu vou conseguir justificar. Muitas vezes nós temos marcas ou setores de atividade onde, por ter um bom produto, um bom serviço, ou por ter uma política de sustentabilidade forte para um determinado stakeholder, então eu vou criar uma relação emocional com essa marca. Outros setores de atividade podem depender da entrada, da sua via de entrada ser pela emocionalidade. Por exemplo, se eu for para um setor de luxo, moda, eu entro por uma via emocional e depois vou justificar racionalmente. Ou seja, se eu de repente quiser encarar ou comprar uma determinada marca que eu a tenho como emocionalmente relevante para mim, que lançou uma nova coleção e depois quando toco nessa coleção ou quando comprei uma peça dessa coleção, eu percebo que a qualidade do produto não é boa, ou que fui mal atendido, ou que se eu for sensível aos temas de sustentabilidade, de cidadania e de ambiente, e eu perceber que esta marca tem uma política de recursos humanos que não é das mais recomendáveis, ou que usa matérias-primas que ambientalmente não são as mais recomendáveis também, eu acabo por ter essa destruição. Na maior parte das vezes o que acontece nestes casos é pelo tema do produto ou do serviço. No fundo, eu tenho uma determinada expectativa e destruía a partir do momento em que experimentei. Mas estas duas componentes é aquilo que verdadeiramente me traz uma marca que é não apenas relevante, mas que me passa do tema da relevância para um tema de uma propensão de eu criar lealdade com essa marca. E um portfólio em si tem que ser claramente bem desenhado na perspectiva de perceber o endosso que as marcas têm ou não, ou se são marcas no fundo independentes, e isso de alguma forma tem a ver com a capacidade de recursos que eu tenho associados à minha organização. Por exemplo, se eu não tiver recursos financeiros e recursos humanos, arrisco-me a que quanto mais marcas tenho debaixo do meu portfólio, se uma dessas submarcas tiver um problema, contaminar o todo. E muitas vezes é preferível fazer a separação das marcas e trabalhá-las individualmente. E a partir do momento em que essas marcas ganham uma determinada dimensão e ganham uma determinada força, então elas voltarem a ser integradas dentro do portfólio. Mas porque muitas vezes integrá-las no portfólio dá-lhes força, porque as outras já a têm e dá, isso é uma mas decisão se eu complexa. detectar que eu tenho problemas ao nível dos recursos, ou seja, se eu tenho e claramente identificado que tenho debilidades ou vulnerabilidades associadas a uma qualidade, neste caso, por exemplo, de serviço, porque o produto em si eu acredito que esteja bem, mas se eu tenho uma debilidade associada ao serviço, se eu colocar duas marcas debaixo do mesmo espaço, se eu já servia mal na primeira, ao colocar uma segunda, não só não vou servir bem a segunda, como arrisco-me a que no fundo a concentração que eu tenho para, muitas vezes por objetivos que me são desenhados para vender a segunda marca, vai afetar a primeira. Ou, de repente, eu tive uma má experiência associada a uma submarca dentro de uma determinada marca e essa experiência pode-me contaminar a percepção que eu tenho de outra.
Isto acontece muito, por exemplo, com os têxteis. Os têxteis, eu gosto de uma determinada marca, compro a minha roupa numa determinada marca e se eu notar que há uma gama dessa marca que está, a vida útil das peças que tem é curta, eu vou generalizar, ou tendo a generalizar, que, atenção, que a qualidade associada à durabilidade desta marca não é boa. E desta marca como um todo. Portanto, porque eu não vou fazer a separação a dizer, não, as calças, a t-shirt, o polo, o que seja, não, é a marca como um todo. Portanto, é preciso ter aqui um enorme cuidado nesta questão da gestão dos portfólios, porque eu tenho muitas vezes marcas que podem contaminar efetivamente as outras. Há aqui outro desafio, que é, se eu gerir a marca de uma forma consistente e permanente, eu consigo sempre estar a identificar em qualquer momento a contribuição que a marca-mãe tem para a marca nova ou para a submarca e vice-versa. E eu tenho que perceber que há um determinado período de tempo ao qual eu tenho que dar espaço de que este jogo de contaminação positiva tem que existir, porque uma marca, uma submarca nova vem transmitir inovação, diferenciação à marca-mãe, e a marca-mãe vem, no fundo, a aportar a credibilidade e a sua força a esta submarca. E, portanto, tem que haver aqui um tempo de conjugação disto. Se nota, por haver uma gestão contínua e dinâmica da marca, neste caso destas duas marcas, que de repente os indicadores não evoluem, ou que eu começo a sentir que efetivamente eu tenho problemas associados numa marca ou noutra pelo facto deste portfólio ter sido aumentado, então eu tenho que parar. Quando isso não acontece, ou seja, quando não existe esta dinâmica de monitorização das diferentes marcas dentro do portfólio, eu arrisco-me a perder e a ter graves problemas, não só com a marca mais micro, mas com a marca-mãe. E quando muitas vezes acordo, pode ser tarde.